há um julgamento divino vindo sobre toda a terra e seus habitantes. Deus devastará completamente a maior parte da terra e seus habitantes. A ira de Deus vem contra o mundo porque a raça humana contaminou a terra com pecado, contaminou a terra com a imoralidade, com a iniquidade e com a injustiça. Atualmente, o pecado prevalece, porém, nos dias finais que rapidamente se aproximam, Deus ordena uma calamidade pavorosa e inevitável sobre todos aqueles que têm prazer na iniquidade, que têm prazer na injustiça, que têm prazer na imoralidade. A carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos ensina que o salário do pecado é a morte. E a demonstração dessa verdade em escala mundial é o que está para acontecer nesse tempo que se aproxima, quando então todos os que não se arrependerem nem se voltarem inteiramente para Deus serão destruídos. A devastação será algo como um incêndio que queima e devora tudo. Isaías 24, versículo 1 e Isaías 24, versículo 5 e 6 nos fala sobre isso. Isaías 24, 1 diz o seguinte: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Isaías 24, 5 e 6 diz: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Judas, em sua carta, nos versículos 14 e 15, nos diz o seguinte: preste muita atenção nesse texto. Judas, versículos 14 e 15. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Sofrerão julgamento no dia do Senhor, não somente incrédulos, mas também os culpados de apostasia da verdadeira fé. Aqueles que preferiram o pecado ao prazer em Deus e não resistiram à imoralidade, não resistiram à iniquidade, não resistiram à injustiça. Somente se salvarão aqueles que fogem de todo e qualquer pecado, vivendo um processo contínuo de santificação e assim se assemelhando sempre mais a Jesus. Somente se salvarão aqueles que têm uma fé genuína em Cristo, que vivem a mensagem da cruz e, portanto, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Somente se salvarão aqueles que vivem um dedicado, apaixonante e sincero amor à verdade absoluta do Senhor, não só crendo, mas também vivendo a palavra de Deus e rejeitando toda nova revelação ou doutrina que entre em conflito com a verdade de Deus manifesta na sua palavra. Nós todos devemos ter sempre em mente que a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Portanto, sem santidade, ninguém pode afirmar que é um verdadeiro cristão. Sem santidade, ninguém poderá ser útil a Deus. Sem santidade, ninguém terá intimidade, muito menos comunhão com Deus. E sem santidade, ninguém verá o Senhor, como nos ensina a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E, portanto, sem santidade, ninguém será salvo. E hoje, infelizmente,
o Deus de santidade e majestade eterna quase não é mencionado. A santidade de Deus não é somente mais um atributo de Deus, mas o atributo por excelência. Toda e qualquer ideia ou conhecimento que temos ou venhamos a ter sobre a santidade de Deus está e estará sempre muito aquém do que é a santidade de Deus. Nenhum atributo de Deus é colocado nas Escrituras como é colocado a santidade. Em Isaías 6, versículo 3, quando da visão do profeta Isaías, do Senhor e do seu alto e sublime trono, está escrito que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você não encontrará em nenhum lugar dizendo, por exemplo, que Deus é amor, amor e amor, ou Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Compreenda isso. Em nossa cultura, quando queremos enfatizar e dizer como algo é mais importante, o que nós fazemos? Nós colocamos em letra maiúscula, ou sublinhamos, ou marcamos com a caneta de outra cor. Mas os judeus não. O que eles fazem? Eles repetem. Como, por exemplo, em verdade, Senhor, Senhor. Portanto, as Escrituras, ao falarem em Isaías 6,3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, estão nos falando de uma plena, perfeita e única santidade que só Deus tem, que somente Deus tem. Os pastores, os pregadores antigos costumavam declarar abertamente e com muita ousadia aos da congregação, dizendo o seguinte: vocês são perdidos. Os atuais dizem: vocês são amados. Veja a grande diferença. Os pregadores, os pastores antigos, eram realmente profetas do Senhor. Eles falavam aquilo que Deus mandava. E hoje, eles falam aquilo que aqueles que lá estão querem ouvir. Eles não trazem uma mensagem viva do Senhor, mas somente aquilo que é melhor humanamente e materialmente falando para si, para estarem bem, não com Deus, mas para com o homem que está ali e escuta. Por quê? O objetivo maior é encher templo de pessoas, mas não ter verdadeiros convertidos, ter verdadeiros cristãos que buscam antes de qualquer coisa se parecer e serem santos como Jesus é. E assim não cumprem o que está na palavra. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Hoje, eles procuram estar como o homem. Tem temor do homem, mas não temor a Deus. São necessários homens que tenham a vida de Deus em si para entregar uma palavra viva, para dar verdadeiramente vida àqueles que ouvem a sua palavra, que não é dele, mas de Deus. Ele é tão somente um mensageiro de Deus. E, portanto, aqueles que somente falam aquilo que lá está gostaria de ouvir, não são profetas do Senhor. Não são profetas do Deus Altíssimo. E a menos que os pregadores andem no temor do Senhor e tragam a eternidade para os púlpitos, a vida espiritual da nação continuará se enfraquecendo sempre mais, até chegar à apostasia total. Houve um tempo em que as pessoas iam à igreja para encontrar-se com Deus. Agora, elas vão para pedir alguma coisa. Não vão à igreja porque amam ao Senhor e querem estar com Ele.
mas vão à igreja tão somente para que Deus lhes dê alguma coisa. Não vão para glorificar, adorar e conhecer o seu Senhor e a sua palavra, mas somente porque tem a Deus como Deus que existe para servi-los, para abençoá-los. Um Deus que é servo do homem e não Senhor. E para complicar ainda mais, os atuais pregadores e pastores estão pregando o que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. Os homens desvirtuam as Escrituras para sua própria destruição e para anular a fé de outros. E assim são o alvo da maldição divina. A carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, é Paulo falando. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. O temor do Senhor não se encontra mais presente nos púlpitos de nossas igrejas, pois os homens que deveriam guiar outros homens em toda a verdade entristeceram e apagaram o Espírito Santo. E diante desta realidade, o Espírito do Senhor já não se encontra mais presente nos púlpitos. E enquanto a igreja vai se tornando cada dia mais fria e incapaz, as cadeias, os motéis, as cracolândias, as varas de família, onde se julgam os divórcios, estão cada vez mais superlotadas. Pois os atuais ministros da palavra, pois os atuais pregadores estão desprezando cada dia mais o antigo e correto método de proclamar o arrependimento, a regeneração e a santificação. E assim, diante dessa situação, a grande maioria dos ministérios, dos empreendimentos cristãos que começaram no Espírito, estão agora terminando na carne. E por quê? Porque desceram ao Egito para pedir socorro, se voltaram para o mundo buscando socorro, não querem mais depender de Deus e tão somente de Deus, e por isso buscam socorro no mundo, buscam socorro no Egito, e a ele se escravizam. E Jesus declarou que as igrejas que se comprometem com o mundo, que desprezam o verdadeiro ensino bíblico, ou que toleram o pecado, a iniquidade, a imoralidade e a injustiça, ficarão sem a sua presença e não terão lugar no reino de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, nos diz o seguinte, é Jesus falando. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. E tirar o seu castiçal significa que ele tirará a sua salvação. Realmente nós precisamos de um avivamento, de um verdadeiro avivamento espiritual, um avivamento nascido do Espírito e dirigido pelo céu, que faça toda a terra tremer e que assalte o inferno. Um verdadeiro avivamento é mais do que essencial para a igreja toda e também para o Brasil. Pois, caso contrário, o julgamento de Deus cairá sobre nós. Pois Deus não vai tolerar por muito tempo os pecados em nossas igrejas, como tem ocorrido hoje. E o dia do Senhor está muito perto. O profeta Joel, há centenas de anos antes de Cristo, já repetia inúmeras vezes em seu livro, porque o dia do Senhor está perto. E ele diz também que ele virá como a devastação do Todo-Poderoso. Em Joel, capítulo 2, versículo 3, e Joel, capítulo 2, versículo 10,
nós lemos o seguinte a respeito do dia do Senhor. Joel 2:3. Guarde isso no seu coração, preste muita atenção nestes textos. Joel 2:3 diz: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Joel 2:10 diz: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O profeta Isaías, no capítulo 13, versículos do 9 ao 11, e também no versículo 13, acrescenta mais, nos falando sobre o dia do Senhor, a sua ira e o seu furor. Isaías 13, do 9 ao 11 diz: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente. Veja bem o termo usado: horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua impiedade. Veja bem agora: farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. E Isaías 13:13 diz: pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Veja bem, por causa do dia da sua ardente ira. Isaías 66, versículos 15 e 6 nos fala mais. Diz assim, Isaías 66, 15 e 16: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Você consegue imaginar isto? E vários outros profetas também nos falam sobre o dia do Senhor, e em todos eles fala sobre a sua ira, sobre o seu furor. E eu pergunto novamente: você consegue imaginar isto? Você consegue imaginar você diante de um Deus santo, diante de um Deus perfeito? Você consegue imaginar esta cena descrita? No curso de toda a era da igreja, um mistério da injustiça, como nos fala a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, está em ação. E à medida que o fim se aproxima, o mal se torna cada vez mais desenfreado. Biblicamente, nós compreendemos que o mistério da injustiça é uma atividade secreta de Satanás e de todo o seu império, preparando o caminho para a apostasia final e o homem do pecado, como Paulo chama o anticristo. É uma atividade sutil e enganosa, que ilude os incrédulos e que seduz a maioria dos que se dizem cristãos para se desviarem da verdadeira fé em Jesus e aceitarem a mentira como norma de vida. É um verdadeiro movimento contra a fé bíblica e a lei de Deus, que leva aqueles que o acolhem a procurar viver livres das restrições morais e a terem prazer no pecado. E à medida que o mistério da injustiça predomina, a apostasia na igreja atinge proporções cada vez maiores.
e a apostasia perto está do seu auge, na sua rebelião total contra Deus e a sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12, Jesus diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é pelo aumento da iniquidade, é pela multiplicação da iniquidade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós lemos o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz também: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O dia do Senhor refere-se não a um dia de 24 horas, mas a um período de tempo que se inicia com o arrebatamento dos verdadeiros cristãos e continua com a derrota dos inimigos de Deus, vindo a seguir o reino terrestre de Cristo. E o período da grande tribulação está incluído no dia do Senhor. E o dia do Senhor terminará depois do reino milenar de Cristo, na ocasião da criação do novo céu e da nova terra, como lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, e em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. A palavra do Senhor nos ensina que o dia do Senhor começa no momento em que as pessoas estão confiantes na paz e na segurança. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 44, o próprio Senhor Jesus nos adverte sobre isso. Mateus 24, 42 a 44 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3, também nos diz isso claramente. Preste muita atenção nesse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso indica claramente que haverá surpresa, haverá espanto, rapidez, quando o Senhor voltar para buscar os seus verdadeiros discípulos, quando do arrebatamento, e dar início ao dia do Senhor. O arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, e não há sinais específicos para ele. A vinda do Senhor, num momento desconhecido, será tão inesperada quanto a chegada do ladrão que arromba a casa. E você está preparado? Pois ele pode vir a qualquer momento, pois ele pode vir a qualquer dia. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus descreve em poucas palavras o período mais terrível de toda a história humana e que vem em seguida ao arrebatamento da sua verdadeira igreja. Mateus 24, 21 diz, é Jesus falando: porque haverá então grande aflição
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A grande tribulação é também um tempo de ira de Deus e de juízo seu contra aqueles que vivem na prática do pecado e contra os ímpios. E essa ira de Deus atinge o auge com a vinda de Cristo em glória para destruir todos os ímpios. E a vinda do Senhor em glória com todos os seus santos é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Veja bem agora este texto, guarde no seu coração, Apocalipse 6, versículos 15 e 16. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Todos os que não forem arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos ares, como nos fala a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, experimentarão pavor e desespero ao procurarem fugir para se esconderem da ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro é descrita nos capítulos 6 até ao 9 do livro do Apocalipse. E isso deve nos alertar a todos quanto à medida do ódio de Deus contra o pecador, contra aquele que vive na iniquidade, contra aquele que vive de iniquidade em iniquidade, contra aquele que ama a injustiça, contra aquele que não se arrepende e nem se volta para Deus inteiramente. No final da grande tribulação, Satanás reunirá muitas nações no Armagedon, sob o comando do Anticristo, para guerrearem contra Deus e o seu povo, numa batalha que envolverá o mundo todo. Ao ocorrer isto, Cristo voltará em glória, como já disse, e intervirá de maneira sobrenatural, destruindo o Anticristo, o falso profeta, seus exércitos e todos que não obedecem ao Evangelho, como lemos no livro do Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 21. E em seguida, Cristo prenderá Satanás por 1000 anos, como está escrito em Apocalipse 20, versículos 1 e 2, e estabelecerá o seu reino na terra. Apocalipse 19, 15 diz o seguinte, e eu repito novamente, preste muita atenção nesse texto. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse 19, 15. E da sua boca, de Cristo, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Este versículo nos diz que é Cristo quem pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma das mais sérias advertências que encontramos na palavra de Deus sobre a ira de Deus e a sua execução. Compreenda isso. No Antigo Testamento, pisar nas uvas é uma figura da execução da ira divina. E quando em Apocalipse 19,15 diz que Cristo pisa o lagar, está nos revelando como é terrível o julgamento de Deus. E furor significa fúria, cólera. Portanto, não é somente ira, mas também fúria do Deus Todo-Poderoso. Você já parou e já pensou sobre isso? E Apocalipse 19, versículos 15 e 18 diz, está se referindo também à batalha de Armagedon. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos,
dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Essa terrível cena descrita nos revela que a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande que será necessário um incalculável número de aves para limpar o campo de batalha. E é chamada de ceia do grande Deus, porque Ele, Deus, a dará para as aves de rapina. Essa é a cena do julgamento de Deus sobre toda a maldade, sobre toda a crueldade e impiedade deste mundo. Você consegue imaginar essa cena e continuar vivendo de impiedade em impiedade, de iniquidade em iniquidade, de imoralidade em imoralidade? A carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: não há temor de Deus diante de seus olhos. Neste versículo, nós encontramos a resposta do porquê que a humanidade e um número incalculável de igrejas estão em tão lastimável situação e serão alvo da ira de Deus. Não tem temor de Deus. E Provérbios, capítulo 16, versículo 6, nos ensina que é por causa do temor do Senhor que os homens se desviam do mal. E Malaquias, capítulo 3, versículo 16, nos revela que o Senhor conservará no céu um registro permanente dos que o honram e o temem através de uma vida fiel e santa diante dele. É o verdadeiro temor a Deus que leva o verdadeiro cristão a crer, confiar, esperar e depender dele somente. E temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus por causa da sua suprema glória, por causa da sua suprema santidade, majestade e poder. E é fundamental no temor a Deus reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como complemento do seu amor e misericórdia. Ou seja, conhecê-lo e compreender plenamente quem ele é. Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja própria natureza o leva a condenar o pecado e toda e qualquer iniquidade, imoralidade ou injustiça. E é o temor do Senhor o princípio da sabedoria, como nos fala o Salmo 111, versículo 10. E o Salmo 112, versículo 1, acrescenta dizendo que o homem que teme ao Senhor, que tem grande prazer em seus mandamentos, é bem-aventurado. E é vivendo um verdadeiro temor do Senhor que seremos salvos da sua justa ira que se aproxima. Vejam o que o Senhor fala a esse respeito através do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E assim, como o profeta Amós, há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, em seu livro, no capítulo 4, versículo 12, quando profetizou sobre Israel, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós agora dizemos: igreja, cristãos, preparem-se para se encontrar com teu Deus. Preparem-se para se encontrar com teu Deus. O julgamento de Deus se aproxima. Você está preparado?
Você está preparado para o julgamento de Deus? E eu termino citando Abraão em Gênesis 18, 25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Amém e amém.